Salve galera, bem-vindo ao terceiro episódio da primeira temporada do Papo de Terreiro. Eu tô aqui com... Hoje a gente vai falar de música, né? Tô com o maestro do nosso podcast, Caio Barcelos. Salve Thiago, salve galera. Hoje a gente vai continuar aí da sequência, né, nos temas do nosso podcast. E hoje a gente trouxe aqui duas pessoas ilustres. Hoje o papo Não sei vai se ser massa. vocês escutaram aí no comecinho aí, um toquezinho bem gostoso. Hoje a gente vai falar com as ogãs do terreiro, aqui do TESB. Curimbeiras, depois vocês podem até comentar sobre isso, né? Ogãs, curimbeiras, atabaqueiras. Sejam bem-vindas, Érica e Pamela. E a gente vai bater um papo aí bem gostoso. Elas vão contar um pouquinho da história delas pra gente, da chegada no terreiro, da ida pro reino, né? Esse processo que teve todo um processo, tanto uma quanto a outra tem a sua história aí, que são bem diferentes por sinal. E eu acho que é isso. É isso. Vamos bora trocar ideia. Obrigado, viu, galera, por estar colando aí. E agradecer também o pessoal do terreiro que tá apoiando a gente, né, amigo, nesse podcast. Toda a galera da casa e os consulentes também que estão escutando a gente. E os feedback positivo aí também que a gente Isso é muito importante. E a ideia é essa, né? A gente tá com essa proposta de fazer em forma de bate-papo mesmo. É o nome Papo de Terreiro. Quem deu essa ideia foi a nossa amiga Pamela. Falando nisso, a gente tá no terreiro agora, viu, galera? E outra coisa, hoje a gente veio gravar aqui no terreiro. Então a energia tá sinistra. Sejam bem-vindos, meninas. Gente, muito obrigado. Eu sou a Pamela. Salve galera do terreiro, salve galera que tá ouvindo, consulentes, amigos, família. Meu muito obrigado. É muita honra para mim estar participando desse projeto maravilhoso, que é assim um bate-papo que vai agregar muito na vida das pessoas, porque afinal de contas o terreiro não é só teoria e prática de Umbanda, mas sim a junção de vidas, de culturas diferentes, de opiniões diferentes, e a gente vai agregando isso e juntando ao conceito da Umbanda e vai juntos transformando. Então, muito obrigada pelo convite, gente. A gente que agradece. Obrigado demais. Mãezinha Érica aí, ó. Oi. Oi, pessoal. Um salve para todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Espero poder compartilhar aqui um pouquinho com vocês da história, de como a gente chegou aqui, de como está acontecendo esse momento pra gente. E é muito bacana o projeto. Muito obrigada aí pela oportunidade. A gente que agradece. Eu acho importante a gente começar falando, eu vou tentar explicar de uma forma assim, bem simples, que as meninas fazem parte do reino do terreiro, né? E o que significa isso? Tem muita gente que pode estar ouvindo que não é um bandista, que não conhece e tudo mais. E dentro do terreiro a gente tem as funções, que foram algumas questões que o Pai Sérgio falou no episódio anterior. E dentre essas funções a gente tem o pessoal que trabalha no reino, que são os curimbeiros, atabaqueiros, etc. No nosso caso, como também a gente falou no episódio anterior, ele é composto por mulheres, né, gente? Totalmente por mulheres. O que eu acho muito incrível, acho muito bacana. E vale lembrar também que a gente tem a nossa irmã Natasha, que faz parte do reino, mas infelizmente não pode estar aqui hoje presente. Volta logo! E volta logo, que a gente tá todo mundo com saudade de você. E eu acho que é isso. Elas vão explicar um pouco sobre a percepção delas, a realidade delas dentro do terreiro, dentro do reino e tudo mais. Então, acho que tem tudo aí para ser um papo muito da hora, muito legal. E a gente tá curioso para escutar também essa história aí de cada um de vocês. E para começar já esse papo, então, já pedi pra Érica contar a história dela, como ela chegou no terreiro, como ela chegou na Umbanda primeiro, né, que é assim que acontece. E como você caiu aqui dentro, atrás desses tabaques. Graças a Deus, caí aqui dentro. Caí aqui dentro, caí atrás dos atabaques, caí com vocês. Tamo junto. Bom, é muito amplo, mas vou tentar resumir aqui. Acho que, assim como é para muitas pessoas, ou pelo menos a maioria, né? Eu fui batizada católica, mas sempre tive muita dificuldade para entender e acompanhar a missa, e, enfim, né? Até aí, vamos falar até aí. E queria mais, achava que faltava, e respostas não eram, tinha dúvidas e não conseguia nenhuma resposta. Então eu consegui chegar até o Espiritismo, que tive muitas respostas, me
me despertou e me ensinou muitas coisas, porque nesse período eu já estava começando com muitas manifestações, até físicas, de literalmente, hoje eu sei que era uma criança, eu sempre soube que era uma criança, mas a criança pular em cima da minha cama enquanto eu estava pegando no sono, de estar dormindo e de repente do nada acordar e o colchão dar aquela subida porque tinha alguém sentado lá nos meus pés. Caraca. E aquilo, eu precisava de respostas, e algumas eu sentia medo, outras eu sentia uma tranquilidade muito grande, mas é muito confuso, né? Porque você entra em alguns lugares e começa a abrir boca e, enfim, eu precisava entender o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo estava ali, meio parado, meio estacionado. Então eu tive muitas respostas com a parte do espiritismo, que foi onde eu comecei a aprender e estudar um pouco mais. Eis que um dia no meu YouTube caiu na parte de Umbanda uma gira de criança, de Herê. E eu cliquei, eu lembro de ter clicado naquele vídeo e ver um monte de gente grande chupando chupeta e brincando. Eram crianças, mas eram adultos. E eu fiquei muito intrigada, eu fiquei com dúvida. Eu falei assim, gente, mas como isso é possível? Eu quero saber como é que é. Eu quero entender isso aí. Hoje ela é a própria Herê encarnada. Fui trazida por eles, vamos dizer assim, não é mesmo? Fiquei muito curiosa e comecei a fazer várias pesquisas. E falei, gente, eu preciso ir numa casa que me apresente, que eu quero saber como é que isso funciona. Enfim, eu estava trabalhando num lugar e nesse lugar tinha uma pessoa que frequentava uma casa e ela me convidou. Então uma coisa vai encaixando na outra, né? Quando você quer, vai buscando, as coisas vão acontecendo, o poder da atração, enfim. Vão se encaminhando. Exato. Eu me lembro de ter entrado nessa casa e me sentido muito bem. Era como se eu estivesse em casa. Ali já era uma sensação muito boa. Só que nessa primeira vez que eu fui, era uma gira de esquerda. E pra quem nunca acompanhou, nunca foi num terreiro de Umbanda, e a primeira vez você se depara com um cara com uma baita de uma capa super imponente e uma gargalhada que eu não senti medo. É como se aquilo fizesse parte da minha vida a vida toda. Eu não senti medo, mas eu fiquei tão impressionada e tão feliz e tão grata por estar ali que eu queria mais. Eu já queria morar ali. E os trabalhos eram nas sextas e aí eu comecei a frequentar e fui recebendo ajuda, e aí veio aquela questão que eu acho que acontece para todo mundo, que é onde o pai ou a mãe da casa chega e fala assim, olha filha, tem mediunidade. Sempre começa por ali, né? A filha já prestou atenção, que sente isso, sente aquilo, tem que desenvolver mediunidade, mas sempre com muita calma, né? Porque isso traz uma responsabilidade grande, porque você quer sentir mais daquilo. Sim. Mas, consequentemente, com o tempo a gente vai vendo que traz muitas responsabilidades. E eu comecei a ir, e eu me lembro bem no começo, eu já estava ajudando o Cambuná, e os guias que eu estava ajudando o Cambuná, sempre muito prestativos, me ensinavam várias coisas, e falavam de forma simples. Pensa numa luz lilás saindo da sua mão, coisa simples, basicamente. E bem no início eu já recebi um caderno com várias letras de música. Olha que legal. Pra eu ir lendo e acompanhando, porque eu não sabia o ritmo, eu não sabia nada. E eu nunca cantei na minha vida. As coisas acontecem aqui. Se eu for para um karaokê, ou se eu for inventar de cantar no chuveiro, é uma coisa pavorosa, gente. Olha, não recomendo. E aí ali eu comecei a ajudar a cantar, e aí eu comecei a decorar e acompanhando a pessoa que estava cantando ali. E eu acredito que foi meio que ali o nosso início, o meu início. O start da coisa. O start de mais... Que ano que era isso? Ai, foi... 2018? 16 ou 17? 16, 17, já faz aí uns 7 anos. Em 2017. Não sei se chegou a ficar 2 anos ali no Senhoretinha, não sei se deu mais, se deu menos, mas deu tudo certo. Deu um tempo bom.
Só para complementar um pouquinho, Érica, quando a Érica fala do vídeo que ela assistiu de Erê, para quem não conhece, são as entidades representadas pelos espíritos de crianças, né? Por isso que ela falou da questão dos adultos estarem agindo como crianças, com chupeiro e tal. E quando ela fala referente à gira de esquerda, é uma gira de Exu e Pombogira. Para quem não tem conhecimento, essa é a gira de esquerda. E isso não quer dizer que faz o mal, a gente vai bater um papo uma outra hora para falar disso. Muitos assuntos. São bastante coisas, senão a gente vai se prolongar demais. Mas só para o pessoal entender, a gira de esquerda era uma gira de Exu e Pombogira. Não faz mal de jeito nenhum, faz muito bem. Muito por sinal. Pode continuar. Bom, enfim, ali eu fui ajudando, fui cambonando e as coisas se encaminharam para que eu me aproximasse do Sérgio e do projeto que era a nossa casa hoje. Então, como eu já estava começando a cantar um pouquinho lá, eu trouxe isso para nossa casa no começo, né? Então, basicamente, pelo que eu me lembro, que já tem tanto tempo, tanta coisa já aconteceu, eu me lembro de ter um caderninho. Os outros integrantes de início já tinham alguns pontos, já cantavam, eu acompanhava, aprendia, copiava, mas eu tinha um caderninho e nesse início era possível que eu circulasse dentro do terreiro, na corrente, dentro do nosso espaço, porque não tinha um ponto fixo para eu ficar, né? Então eu tenho um consulente ali e o guia dá uma olhadinha para mim, eu vou me aproximando e de repente ele fala, canta um ponto de Iemanjá. Então eu já tinha ali no meu caderninho, ia cantando baixinho e direcionava essa energia para essa pessoa em específico. Então eu conseguia circular. É que você fazia um papel de cambona e cantora, né? Exato. Já eram as duas coisas ali juntas. Eu conseguia também ajudar para cambonar, mas sempre foi meio que levando mais para essa parte da música. Então a partir daí eu comecei a montar mesmo o material e com muita força de vontade, muita dedicação, fui buscar os pontos na internet. Até hoje membros da nossa casa escrevem os pontos e compartilham. E olha, vamos colocar um arranjo, vamos fazer assim, vamos fazer assado, que daí já entra um pouco mais a parte da Pamela, que ajuda a gente aí com os arranjos. E assim foi indo. Eu até então era curimba, que basicamente, bem limitadamente na minha cabeça, era só quem cantava os pontos. Então quem puxa os pontos, as pessoas acompanham a curimba. Então vamos cantar um ponto de Oxum. Então a curimba vai puxar o ponto e aí vamos acompanhar. Basicamente, até porque eu já sabia qual ponto ou a letra, enfim. Então era mais fácil para as pessoas acompanharem. Eu acredito que isso é, de fato, uma especificidade da curimba, né? Tipo, de a gente vê nos vídeos, aqueles mais antigos, sempre tem uma pessoa que puxa e que sustenta, de certa forma, né? Leva isso meio que como se conduzisse mesmo o cantar e a pessoa as outras pessoas acompanham o rolê e tal. Uma condução, um tipo de organização para que fique mais ou menos organizado e seguindo aquilo ali. Então eu até então eu achava que eu só podia fazer isso e tocava alguns instrumentos, tocava o ganzal, leguezinho, depois foi chegando uma meia-lua, tinha o molho de jatobá, que geralmente a gente toca nas giras ou nas homenagens que tem para mamãe Oxum, e me limitei até ali. Então depois de um tempo nós conseguimos adquirir os atabaques da nossa casa, né? Mas eu não tocava os atabaques. Eu achava que, até pela seriedade, era tudo muito organizado. Então, não, você é responsável pelo atabaque, você vai afinar, você vai hidratar o couro, você vai fazer tudo isso e eu vou só cantar. Até um pouco cômodo, né? Mas com o tempo eu fui me interessando, queria aprender a tocar e consegui começar a aprender a tocar nesse intervalo. E aí eu soube que eu podia sim tocar. E que tudo bem, porque eu já tinha uma ideia que essa parte é muito difícil, você cantar e tocar, porque você tem que memorizar ali o toque, a posição da mão pra cima, mão pra baixo, enfim. Eu não consigo nem bater palma e cantar, nem eu, não dá certo. Não é uma coisa ou outra. Isso foi da minha preparação também, sim, um pouco da minha preparação. E eu gostei, achava que dava muita diferença durante os trabalhos, então era uma outra pessoa que tocava, então eu pedia, eu posso tocar também? Aí eu aprendi um ponto básico e a gente tocava junto e a energia mudava e era um direcionamento diferente.
E ali eu fui me permitindo. E hoje agora eu consigo tocar os outros instrumentos um pouco menos, porque eu tenho me dedicado mais ao atabaque e toco o atabaque também. Mas explicar como isso tudo funciona pra vocês é muito difícil, porque a minha cabeça eu não sei como é que dá certo na hora. Às vezes buga, às vezes tipo assim, puxa um ponto de pombogira e eu... Não vem nenhum, né? Não vem nenhum. Se você passa por isso, você imagina quando a gente tem que puxar, né? Maluco. No momento que você vai tomar um passo, alguma coisa assim que a gente tem que cantar, eu falo, Deus, não lembro de nada. Não é. E aí, às vezes lembra do refrão, não lembra do começo, e aí vai indo, vai buscando. Por isso que é muito importante estar com a pasta na mão e estar com tudo escrito ali pra lembrar, enfim, às vezes ainda dá uma bugada, mas basicamente é assim. Começou o trabalho, a minha cabeça ela tá prestando atenção no que está acontecendo, no início mesmo, tá? Bem no início da gira, antes de começar os trabalhos mesmo. O Sérgio ou o Caio tá fazendo a oração e eu já estou cantando na minha cabeça o começo do ponto do próximo que eu tenho que cantar, porque eu tenho que saber como é que começa. Aí eu tô finalizando aquele, eu já tô pensando no outro. E às vezes tem que recorrer mesmo a pasta pra vamos cantar esse, então é assim que começa. Então a música já começa na minha cabeça antes. E um pouco antes, voltando um pouquinho, antes de tocar o atabaque, eu me lembro disso muito nítido, que era já o encaminhamento e a preparação para o aprimoramento. É que eu estava numa linha, estava cantando um ponto, mas outro já estava cantando na minha cabeça, tocando na minha cabeça. Então, com o tempo eu entendi que este era o próximo ponto, porque para o trabalho que estava acontecendo, nós precisávamos dessa energia desse ponto. Da hora. Só que o que acontecia? Às vezes eu cabeça dura, né, ainda duvidava, porque não, gente, mas por exemplo, gira de Preto Velho, cantar pra Iansã não faz sentido, como assim? Não. E às vezes eu deixava de cantar teimosamente e tocava o barco. Mas olha, 2 pontos pra frente alguém cantava aquele ponto, ou alguém pedia pra cantar aquele ponto. Então com o tempo eu aprendi que essa era uma forma de intuição, de uma forma deles me avisarem da conexão, enfim, né? Como é que era pra funcionar aquilo ali. Sim, é interessante a gente destacar também que assim, o fato de vocês estarem lá tocando e cantando não quer dizer que os guias não estão lá junto com vocês. Inclusive isso é claramente o exemplo da intuição que os guias estão te dando ali durante o trabalho e tudo mais, que é uma coisa é muito massa, porque vocês não incorporam quando vocês estão lá tocando, mas os guias estão o tempo todo ali e tem momentos que parece que não é a Érica que tá lá, por exemplo. Que é realmente o guia tá lá tocando e cantando e mandando ver o trabalho, assim, que só quem tá lá na hora mesmo, assim, que tem essa cara, que consegue perceber que faz muita diferença. E isso é muito mágico, assim, é muito legal. É muito incrível, muito bonito e incrível e soma, né? Porque é algo diferente pra mim. Eu não trabalho incorporado, eu não trabalho como médium incorporado como os outros amigos aqui. Porque o meu trabalho, na minha função, ele é um pouquinho diferente. Mas não que eu não receba os guias ou que eu não sinta a presença dele, é exatamente isso. Às vezes é como se eu estivesse incorporada com eles e tocando ali. Então é uma junção. E essa sintonia vai aumentando e vai, né, afinando um pouco essa proximidade. Então hoje eu consigo visualizar a gira de uma forma diferente, né? Então eu consigo sentir quando precisa mudar um pouquinho a energia, né? A gente está num ponto mais calmo e a gente precisa dar uma movimentada nessa energia, então eu busco um ponto mais energético, uma batida um pouco mais forte. E também afinidade com os guias, né? Às vezes vai ter um transporte, então no trejeito, no olhar, na forma, na posição que eles estão. É incrível, que também é uma parte que não dá para explicar muito, mas eu só sei, eu só sei. Então, às vezes até uma pessoa, que daí já entra um pouquinho mais na parte do desenvolvimento, uma pessoa que está chegando, e eu fico pensando, nossa, mas vamos cantar para que, né? Que linha que eu vou cantar? Quem que tá chegando aí? É Caboclo, é Preto Velho? E aí a gente vai observando um pouquinho, e às vezes no olhar do Rompe-Mato, que é o nosso pai, eu consigo entender, a resposta vem,
Ou então só aparece na minha cabeça. Caboclo, às vezes até o nome do próprio caboclo, tipo Pena Branca, Tupinambá, Jurema, cada ponto para um flecheiro. Isso aconteceu com uma pessoa conhecida, inclusive com uma pessoa conhecida. Enfim, fui pro caboclo, fui pro flecheiro e aí chegou. Mamãe. falei. Tem que cortar, vamos cortar. Mas enfim, é incrível como isso funciona e para cada uma das pessoas que fazem parte do reino hoje é de uma forma diferente. Para mim é quase um holístico, é como um todo. Eu tenho afinidade com alguns, uns mais, outros menos, claro, se eu romper mato, meu parça, né? Enfim, um ou outro, então eu consigo identificar e consigo conduzir, não que seja uma obrigação, é claro, porque eu nem sempre vou acertar, às vezes eu sou intuída de uma coisa e é porque precisava para um todo e não para aquele momento específico, mas eu tento também não direcionar muito isso para não ficar fechado ou você esperar assim, vai cantar esse ponto e aí vou incorporar nesse ponto, que é algo também muito importante. Eu acho bacana essa questão da afinidade, já comentei com a Pamela, e eu e o Thiago, a gente estava conversando esses dias sobre exatamente isso, de como que você às vezes pega as coisas no ar, enrola, você canta um ponto específico ali no momento específico, que parece que ninguém tá vendo nada do que tá acontecendo, e aí você tá lá e canta. Que aí eu acho importante a gente destacar também que a função da Alcan, da Corimba e tal, vai muito além de simplesmente ficar lá tocando o atabaque e cantando. Você tem uma visão da gira, do trabalho como um todo, assim, é muito importante. E aí eu vou falar por experiência própria que, como eu trabalho um pouco mais com transporte, é uma das coisas que me marca muito, assim. Durante o processo do transporte, às vezes eu vou para um outro lugar e eu começo a sentir um monte de coisa. E normalmente, no momento que eu estou retornando do transporte, ali na transição, que o guia está fazendo o encaminhamento daquele espírito e vai voltar essa energia para mim, eu escuto a sua voz, normalmente. É a sua. E é meio que como se isso estivesse me guiando para eu voltar, sabe? Que tem momentos assim que eu acho que, poxa, não vou voltar nunca mais, né? Estão me levando e aí eu não consigo mais voltar. E aí lá no fundo eu começo a escutar a sua voz cantando um ponto assim, que aquilo vai... Às vezes você canta um ponto de descarrega, às vezes você canta o ponto do guia que tá ali comigo trabalhando, e isso faz uma diferença gigantesca, assim. É muito incrível quando isso acontece, sabe? E são sacadas assim que faz parte realmente do seu papel. Sim. E você tem uma visão diferenciada disso tudo, sabe? Comentei com a Panda esses dias que a gente teve um rolê com as falangeiras de Oxum que a gente ficou sabendo depois. E foi meio que por conta de que você sacou o negócio, começou a cantar os pontos, e a gente conversando depois sobre a gira, a gente soube que a gente incorporou no mesmo momento as falangeiras. Assim. É porque é muito interessante quando a gente está trabalhando incorporado, às vezes a gente não ouve nem o ponto durante o trabalho. A gente está lá no atendimento e é como se o ouvido tapasse, mas e alguma coisa específica que acontece com o consulente, aquele ponto que a Érica está cantando, ele parece que o ouvido abre exatamente aquilo que a gente precisa ouvir, o guia que está fazendo parte do trabalho, que está atingindo o consulente profundamente, junto com aquele passo energético. Então, assim, é maravilhoso o papel do ponto e da vibração energética como um todo, inserido nele, faz durante o trabalho. E é o que muita gente pode não ter essa percepção, né? A gente tem essa percepção enquanto a gente está trabalhando ali, incorporado com guia, que aí você já está incorporado, você está atendendo um consulente, que é uma pessoa externa ali, que está ali precisando de ajuda, está falando, e às vezes a gente não se toca nisso. E o ponto cantado, o som do atabaque, isso tem uma energia tão forte, gente, que só vir no terreiro mesmo para você ter essa noção, assim, da dimensão que é isso e do quanto isso é importante para o trabalho, exatamente para esse momento ali, que o guia tá na consulta, que tá atendendo um consulente, isso faz total diferença, total. Tem muitos guias, inclusive, que eu já presenciei falar assim, consulente, filho, escuta esse ponto, ou sente esse toque, sabe? Faz muita diferença no trabalho. Eles usam mesmo. Nossa, que incrível. Eu não sabia, gente. Que legal, que legal. Bom feedback aí. Surpresa. E é bacana a gente falar disso, porque assim,
a gente tem uma percepção, você tem outra percepção, as pessoas que estão vendo têm uma percepção totalmente diferente. E essa percepção que, por exemplo, eu e a Palma estamos falando hoje aqui pra você, pode ser que os outros médicos que estão trabalhando tenham percepções totalmente diferentes. Sim. Mas eu, de uma coisa eu tenho certeza que é de extrema importância esse papel da corimba, do reino como todo, dos toques, do canto, faz muita diferença durante o trabalho inteiro. E pra consulência também. Eu lembro que a primeira vez que eu vim no terreiro, cara, que eu sentei na consulência, eu entrei assim, tá entendendo muita coisa. Quando começou a tocar, eu falei, cara, eu tô em casa. Cara, tamo junto. Nossa, o tambor. É muito apaixonante, o tambor, né? parece que toca junto do coração, né? É muito absurdo, cara. Eu falei, cara, tô em casa, não tem mais jeito. São as perspectivas diferentes. E você vê, às vezes eu vejo que aquilo toca também o consulente, que a gente comenta do nosso trabalho interno, que é o que a gente está mais próximo. Mas quando o consulente ele se permite ouvir, ele é levado literalmente pela emoção, às vezes eles realmente se emocionam e às vezes até chegam a comentar, nossa, que ponto bonito, ai, como é que é aquele ponto assim, 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 falava disso, falava daquilo. E aí eu falei, é um ponto tal, quando você precisar, quiser, puxa na internet, ouça, né? Se reconecte com essa energia. E percepções diferentes. Tem gente que chega aqui e, é uma música, é um ponto, mas porque tá preocupado, claro, né? São coisas diferentes, veio aqui para ser sempre ajudado, mas soma muito. E é importante a gente falar também que o ponto ele é uma oração, né? Exato. A gente não é uma música aleatória que vai falar alguma coisa ou outra, você tá emanando ali toda uma energia, toda uma questão, é totalmente ligado à parte espiritual, assim, muito forte. E dentro dessa questão tem as divisões, né? Que daí são várias, aí a gente precisa fazer um outro podcast para explicar tudo. Mas tem ponto de abertura, tem ponto de encerramento, tem ponto de sustentação, que é um ponto que você canta ali durante os trabalhos, tem um ponto de louvação, de descarrego, tem pontos de louvação que mudam até o tom de voz, porque é emocionante. Né? E a gente vai um pouquinho mais para os pontos de Obaloê, de Mamãe já óbvio, né? Mas e pontos mais energéticos, que é de Ansan, que é de Oxóssi, que são pontos assim energéticos mesmo, e aí você vai tocando a gira. Mas dentro dessa questão, para mim funciona dessa forma, bem resumidamente, porque cada dia é algo novo que acontece, novas conexões, então eu vejo dessa forma. Não posso falar pela minha amiga Natasha, mas certamente para ela é diferente. Ela já sente mais a parte energética mesmo, de praticamente sair da mão dela. Eu lembro dela comentar isso, ela já da mão esquentada, de dar choques nas mãos e dela conseguir, na conexão dela com a tabaque, se estruturar, se estabilizar, se equilibrar com essa união, né? E é incrível, enfim, agora nossa amiga vai contar a experiência dela, só pra que eu tô aqui falando horrores, não para nunca mais. Só pra completar, galera, que não tem comparação você escutar um ponto no YouTube e escutar dentro do terreiro. Sentir o ponto, né? Do que você escutar, você sentir claro também. que a movimentação energética vai estar muito maior pelo trabalho, pela casa. Vibra. Nossa, muito. É muito diferente. Então, assim, quem escuta um ponto no YouTube beleza, cara, vem terreiro, escuta o mesmo ponto junto com a tabaca, ou mesmo só no gogó, porque fica parado, faz toda a diferença. Só para complementar um pouquinho, pra galera entender um pouquinho, é bem resumido, né, a história da época de como ela chegou e tudo mais. Eu lembro que quando começou as atividades aqui no TESB, não tinha o reino, né? Não tinha tabaco, não tinha, era só no gogó. E circulando com a pastinha. Isso. E aí depois teve todo um processo. Meio que foi uma organização mesmo, teve o processo de inserção dessa função, digamos assim, dentro da casa, né? Acrescentaram os atabaques junto com o canto e tudo mais. Houve uma consagração, que é interessante a gente falar também. A Érica das pessoas que foram consagradas na época, ela é hoje a única que permaneceu no terreiro, que está conosco até os dias de hoje, né? Então ela chegou quando tudo era mato. E ela é consagrada para essa função e tal. E a gente fala que ela é a chefe, né, do reino, então... A chefa do reino.
E é isso, acho importante porque assim, igual quando o Sérgio comentou em relação às funções, a questão de hierarquia e tudo mais, eu acho interessante a gente frisar porque, como a gente falou da outra vez, a gente precisa de uma pessoa que norteia a função. E hoje você faz isso muito bem, por sinal. Então, parabéns, obrigado por compartilhar com a gente essa história um pouquinho. Você arrasa, cara. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né? Assim como todos os consulentes elogiam muito você, é incrível o trabalho que você faz e tenha consciência disso, que faz muita diferença para o trabalho como um todo da nossa corrente, faz uma diferença gigantesca. Gigantesca mesmo. Eu que agradeço primeiramente ao Xalá, ao Lorum, a Deus, pela oportunidade de poder estar aqui, de estar reunido com as pessoas que eu estou reunida, de poder aprimorar cada dia mais tanto os toques quanto os cantos, enfim. É um prazer para mim, nossa, eu amo o que eu faço, amo receber ponto e cantar junto. E a gente uma delícia, é uma a delícia. gente sente que você realmente faz com amor, a sua entrega, ela é transpassada para todo mundo que está em volta. É realmente muito incrível. Assim. Gente, muito então, obrigada. Parabéns. Eu que agradeço. Agora vamos lá para nossa Meu Deus. Daqui a pouco. Por onde eu começo? Aqui ela também já chegou chegando. Essa é a nossa o Glam incorporadora. A multifunções, a mega bombril terreiro. Nossa, gente, nossa, todo mundo chega chegando, né, na verdade. Todo mundo tem uma história legal, massa, porque todo mundo chega, sei lá, uns entram com uma semana, outros entram com um mês, mas todo mundo tem um chega chegando. E, cara, eu cheguei na Umbanda, assim, de maneira muito misteriosa, como todo mundo, né? Porque eu acho que ninguém, aqui do terreiro pelo menos, muitos poucos nasceram dentro da Umbanda ou, sei lá, já tem 20 anos de carreira, não sei. A maioria aqui a gente vai chegando aos pouquinhos, vai conhecendo, e comigo não foi diferente. Comigo, na verdade, eu sempre fui muito curiosa, né? Eu também sou de família católica. E nessa curiosidade, um belo dia eu comecei a ter sonho lúcido, do nada. Comecei a ter sonho lúcido, dirigia meu próprio sonho, conversava com as pessoas aleatórias, umas pessoas que estavam na minha casa. Aí eu ficava, o que tá acontecendo, né? Quem são essas pessoas? Aí eu comecei a pesquisar, né? Como toda pessoa, né? Vai lá na internet, né? Terra Sem Lei. Terra Sem Lei, vai lá pesquisar. Comecei a pesquisar, descobri que viagem astral, tem outros termos também, super interessante e tal. Comecei a frequentar o espiritismo, igual a Érica, foi assim, a porta de entrada para conhecer a espiritualidade. E eu frequentava, tomava passe, mas é aquela coisa, a gente vai sentindo uma Parece coisa, que falta alguma coisa, né? Falta alguma coisa. E no Facebook um dia eu encontrei um grupo que falava bastante de religiões diferentes. E num post eu vi sobre Umbanda, eu nunca tinha ouvido falar. Na verdade, a gente ouve falar o nome e já liga as coisas ruins, o preconceito. E como eu sou muito curiosa, eu não gosto das coisas pela metade. Eu quero ir lá e ver o que é. Tirar a prova, né? O que será que é Umbanda? Então, eu e o meu namorado, a gente... Noivo, tá, gente? Noivo, Tem que rolar podcast. Noivinho, vai ter casamento bandista. Vai ter inclusive um episódio especial falando sobre casamento na Umbanda, tá, gente? Aguardem. Danilo, escute isso aí, é pra você, essa indireta, tá? Da outra foi pra Pantaeca, que hoje tá aqui com a gente. É verdade, hein, galera? Essa é pra você. Então, a gente pediu orientação da espiritualidade para conduzir a gente pra uma casa séria, para uma casa de Umbanda que realizava os trabalhos de maneira séria, de maneira respeitosa. E procurando, eu encontrei o Facebook da casa. Isso é a importância da divulgação, cara. Foi através da divulgação que eu achei essa casa. E eu vou até incluir a Érica nesse início, porque eu cruzei a porta do terreiro a primeira vez que eu vim, e também era na gira de esquerda. E a primeira pessoa que estava na porta era a Érica. E a Érica, ela nunca tinha me visto na vida. E o que ela fez? Ela abriu os braços e falou: seja muito bem-vinda, com aquele sorrisão assim, de orelha a orelha. Cara,
Cara, naquele momento, assim, já me ganhou, né? Porque é muito bom ser acolhido num lugar. É um abraço fofinho. Eu era conhecida com, eu quero um abraço fofinho. As pessoas chegavam aqui, você tá bem, tudo bem? Dá um abraço fofinho. Esse acolhimento dentro da nossa casa é uma coisa que a gente ouve falar bastante, né? A maioria das pessoas que vem dá um feedback pra gente, fala que se sentiu muito acolhido e tal. E eu também me senti assim quando eu vim a primeira vez e eu acho que a maioria das pessoas se sentem faz muita assim. diferença. A gente se sente em casa, né? Começando daí. Isso sem nem ter visto Congá, nem ter visto a galera. Aí já entrei na porta, avistei um conhecido meu que era justamente o Caio. Já conhecia. Inclusive você tinha me mandado mensagem perguntando se eu conhecia o terreiro por causa da página do Facebook. A casa já tinha quase um ano quando eu comecei a frequentar. Então eu entrei, já achei assim, tudo muito legal, muito colorido, já comecei a me fazer parte, aí começou a defumação, aí já começou aquela movimentação energética. E eu já tava meio que, né, a espiritualidade lá batendo na... Filha, bora, né, vamos, que eu tô te dando as portas, tô te dando as sensações. Então eu já estava começando a sentir as energias à minha volta, já fazia algumas práticas energéticas por já estar frequentando o espiritismo, então eu tentava um pouco me cuidar e praticar e quando eu vim conhecer aqui eu senti, a gente é como se passa por um portal, assim, por um portal você já sente as coisas, né, no meu caso, né, foi assim, então eu sentei no lugarzinho lá, aí quando começou, e na época a Érica ainda estava no gogó, começou os pontos, e o povo batendo palma, e vira pra rua, só deixa o pomba gira, vira pra frente, bate palma, e tinha gente dançando. Nossa, aquilo foi assim, me dando arrepio. E eu falei, cara, é meu lugar, acho que o que faltava era esse calor, né? O espiritismo é uma doutrina muito legal. O trabalho é excepcional, mas cada um vai estar onde vai precisar trabalhar, onde vai precisar se desenvolver, onde vai precisar estar. E ali eu me senti em casa, muito em casa. E aí comecei a frequentar, aí foi que nem o Caio falou, e a Érica também. As entidades vão, né, dando aquelas dicas, filha, você tá sentindo isso, estuda isso, e eu fui começando a estudar. Para quem não sabe, a gente aqui na casa, a gente tem os estudos, a gente agora não sei se eu posso falar pós-pandemia, mas a gente está tentando recomeçar os nossos estudos, se cuidando. E na época eu comecei a frequentar os estudos também como consulente, e eu vinha toda sexta-feira, vinha nos estudos e comecei a gostar e foi indo. Aí eu entrei pra corrente e a Érica cantava, e aí eu comecei a cambonar e desde a consulência eu sempre cantava muito alto, porque eu gosto, cara. Eu também. Eu e o Caio lá no fundo, a gente gritava assim os pontos, que é tão maravilhoso, sabe? Porque é muito bom você ver a consulência cantando, Sim. sabe? Que ali dos cantores, E hoje aqui a gente vê isso, cantando. faz muita diferença também, né? Muito legal, você olha assim. legal. Hoje em dia, da gente que tá aqui do lado da corrente, a gente olha assim, quem a gente vê cantando, é uma coisa muito legal também, sabe? Porque a gente vê que a pessoa entrou Tá naquela... entregue ali no momento, né? Tá curtindo. Tá fazendo aquela troca com a gente. Sim. Também. E eu cantava alto. E assim, tem um pouco da parte musical em mim, porque a minha família um pouco é musical, meu pai é músico, não é profissional. Tem um pouco da parte musical, gente. Vocês já ouviram ela cantar? Pouco, que aí a hora que vocês ouvirem, vocês vão entender que não é pouco. Não. Ai, gente, mas eu sempre gostei muito. Então, eu cantava já bem alto, como Cambone. Aí, a Érica, quando começaram a vir os atabaques, eu ainda era Cambone. Então, o pessoal tocava os atabaques, a Érica puxava os pontos. Aí, eu já olhava ela assim de longe, ela puxava um ponto, às vezes, para um trabalho de um guia em específico, que precisava... sei lá, tava na gira de caboclo, mas às vezes alguns guias recebem preto velho para fazer um atendimento específico ali. Então ela começava ali um ponto, eu já colava na orelha do guia e já começava a cantar, que era para ajudar. Então eu fazia essa parte assim meio que de longe, já para auxiliar no trabalho com um ponto, né, em si. E aí teve um episódio que eu fui até os meninos
do reino para ajudar ali mesmo. Então eu comecei a ajudar de perto, né? Então assim, eu dava um pulo no meio da gira e outro pulo dentro do reino lá, perto dos atabaques, e já cantava. Cantava no início, quando começava os trabalhos eu camponava, depois no final voltava lá, então eu já comecei a correr de um lado pro outro, né? Daí comecei depois de um tempo, comecei a trabalhar incorporado também. E depois foi pandemia e a gente parou um pouco. Depois voltamos aos pouquinhos e a Érica estava no momento sozinha ali. Aí eu já tinha um atabaquezinho que eu tinha comprado, porque eu falei que eu era curiosa, né? Comprei um atabaquezinho sem saber nada, comecei a tocar uma coisinha aqui e ali. E aí eu vi a Érica sozinha ali e falei, cara, se eu consigo cantar, se eu gosto de cantar, tô aprendendo a tocar, por que não ajudar, né? Porque eu acho que isso é o terreiro. Você utilizar de uma coisa que você sabe, né? Compartilhar. Alguma coisa que ali você, sei lá, não vou falar nem dom, nem talento. Às vezes você tem uma dedicação, uma facilidade, e você ajuda. É isso, a nossa comunidade é uma ajuda mútua, né? Exato. Aí eu falei, Érica, posso, né, ajudar de uma forma mais presente, tocar ali o atabaque em si? Ela falou, demorou. A Érica, cara, a Érica é muito aberta, é muito legal, porque as pessoas serem abertas a sugestões, né? Aí eu comecei a falar com ela sobre voz, né, sobre música mesmo, algumas coisinhas teóricas sobre voz, que é legal, né? Aqui no nosso terreiro a gente faz os trabalhos, muitas vezes a gente não presta pelo perfeito, que eu falo musicalmente, mas a gente se dedica muito, que é pra ficar bonito pra nós, pra ficar bonito pros consulentes, pra ficar... Energética forte, Sim. forte. E aí eu comecei com ela, aí fomos aprendendo juntas os toques diferentes, porque igual ela falou, ela começou a aprender também os toques, que são vários, gente. Tem muito toque, eu nem sabia que tinha assim tão diferente para cada energia, sabe, mais direcionado, e a gente foi um pouco estudando a parte teórica. Tem muito estudo pela frente, né, amiga? Tem muito. A Natasha entrou na pandemia também, né? Sim, verdade. A Natasha também era cambone, cambonava, ficava ali auxiliando a galera. Ela veio antes da PAN. É verdade. Ela veio antes a e a Natasha gente... chegou antes de mim, né? Mas aprender mesmo foi nós três juntas. depois que a PAN entrou, porque daí ela tinha o conhecimento do toque, a parte musical, e aí ela conseguiu trazer isso pra gente, e ela sempre incentivando. Ó, semana que vem vamos ensaiar toda terça-feira. Eu quero vocês tocando tal ponto. E aí a gente às vezes não, mas calma. Não, gente, vocês conseguem. Vamos lá. Gente, eu arrastava a Natasha pra minha casa. Falei, amigo, bora lá, cara. O samba é um pouquinho dificilzinho, né? Pra aprender, porque são muito toques. Mas a Natasha arrastava ela, falou, vamos tentar, a gente vai conseguir. O que não pode desistir, o negócio é difícil mesmo, gente. Tocar e cantar, muitos dos toques tem tipo 12 toques no atabaque por frase. É assim, enfim, é assunto pra outro podcast, sabe? Mas a gente foi junto aprendendo os toques, né? A Natasha agregou ali na pandemia antes de mim, um pouco depois veio eu. Aí a gente junto começou o estudo de toque, foi toque por toque, do básico, a repique, algumas coisinhas assim. Tem muita coisa, né? Para nós aprendermos. Mas a gente já sabe bastante. É muito bacana a gente ver esse processo, né? Foi um processo de construção para chegar no reino de hoje. E assim, a Érica passou pelo processo lá que antes ela só cantava e introduziu o reino. Tinha 2 ogãs e mais a Corimba, que era ela. Depois ficou um ogã e ela. No final das contas, ela ficou sozinha. E aí ela virou ogã e Corimba. E aí foi muito bacana, porque daí a Natasha veio num momento também, assim, que eu acho que ela estava passando por várias... Eu falo por ela porque é a minha filhada, gente, ela me conta as coisas. E aí, assim, ela passou por um processo, assim, de
e entender qual era o lugar dela dentro da corrente, sabe? E aí ela chegou no reino junto com a Érica, que sentiu a energia do tambor, que foi, acho que, algo maravilhoso para ela, assim, que é um marco muito grande. A gente tem a Natasha antes do reino e a Natasha depois do reino. Então, aí a Pamela chegou junto também para agregar ali com essa parte mais técnica, com esse conhecimento que ela já tinha um pouco ali. E essa junção virou o que tem hoje, né, gente? O que o reino se tornou hoje. Se a gente for olhar esse processo, assim, foi um processo muito difícil, foi um processo, assim, de muito trabalho realmente, sabe? Muita dedicação. Mais uma vez, a gente não pode deixar de enaltecer a Érica, que persistiu, que estava ali e tá até hoje, né? Sem desistir, mesmo diante de tantas dificuldades, né? De tantos problemas que aconteceram. E você permaneceu ali firme e forte. E sempre estarei, viu? Não. Assim a gente espera. Mas essa junção e cada um com uma particularidade para essa soma de que está hoje, que é incrível. É de muito trabalho, e ainda temos muito trabalho, a gente tem se dedicado às vezes mais, às vezes menos, tem outras prioridades, enfim, mas a gente não desiste do nosso trabalho. E essa soma que deixa tudo muito incrível, assim, é apaixonante, é apaixonante. Da percepção diferente de cada um, né? Exato. Que vai fazendo o trabalho ser gostoso igual é hoje, né? Porque hoje eu faço o início da gira, então a gente toca os pontos iniciais, aí depois que chamou o seu rompe-mato, eu peço licença, pergunto pra ela se ela tá bem. Tá bem, amiga? Aí se eu ver que ela tá bem, aí eu venho para a próxima fase do trabalho, que eu incorporo e atendo. Depois, no final, se acabou o trabalho, às vezes eu fico um pouco mais, que eu percebo que precisa manter um pouco a incorporação, ou acaba os consulentes, eu já percebo que precisa voltar para os atabaques e a gente finaliza o trabalho. E, cara, a minha percepção é muito legal, porque eu vejo o ponto de uma forma meio que musical, vibratória, vou até colocar como vibração, porque o canto é uma vibração, né? Nossa corda vocal vibra, o ar passa por ela e vibra. E isso é um meio de movimentação, energia, né? Total, né? Propagar no ar o som. Então, isso pra mim é essa minha visão, é a minha percepção, né? Claro, eu falo pra ela, cara, você sente umas coisas que eu não consigo sentir, mas é aí que tá a beleza, sabe? A diferença da minha percepção se agrega com a dela, que agrega com a Natasha, e muito importante, vou falar agora, é muito importante agregar com os cambones também, com a consulência também, que assim, desejar e quiser cantar, cara, muito bem-vindo, é muito legal agregar todo mundo, porque os cambones também cantando no meio aqui é sensacional, bater uma palminha também, às vezes a gente termina o trabalho com as palmas assim fervorosas e os atabaques e a voz, é muita energia. E a gente sente, né, esse balançar das energias, como que movimenta mesmo o trabalho, a gente sente muito isso. É como se fosse um frio na barriga que te leva, né? Sim. Mas eu gostaria mesmo de agradecer primeiramente a ajuda que nós estamos recebendo, né? Com as palmas, com a música, com o canto. Cissa, conto com você, meu amor. Ó, mais uma intimada. Esse podcast tá dando o que falar. Tiagão já é meu querido das palmas, agora vamos somando, mas eu quero agradecer a todos que mesmo, não sei cantar o ponto, mas bate palma, porque assim, eu tento manter, agora aumentando um pouquinho, as 2h30, 3 horas cantando, mas é puxado, não sei se vocês notaram, às vezes eu tenho que parar um pouquinho para respirar, tomar uma água, e fica às vezes um silêncio, né? E às vezes até as pessoas me olham e falam, ué, parou por quê? Né? Então essa ajuda é muito importante para sustentar, para ajudar. Eu preciso contar com a ajuda de vocês. Quero pedir a ajuda de vocês para eu poder tomar uma água, respirar um pouquinho, tomar um passe, me estabelecer. Às vezes eu toco direto, parece que eu ligo no 220, saio ali na porta e continuo cantando. Mas às vezes é um pouco mais difícil, né? Até dou a energia, então acaba saindo um pouco mais, enfim.
Mas eu agradeço a ajuda e conto com vocês todos. Lembrando também, né, galera, pro pessoal da corrente, que isso aqui dentro do nosso terreiro faz parte da função de todo mundo aqui ajudar a cantar. Então, aprender os pontos. As meninas mandaram até esses dias um link lá para acessar os pontos que tem no terreiro. Se tiver curiosidade também, quiser pedir, a Érica tem os arquivos com todos os pontos escritos, então facilita bastante. A gente tem que aprender, a gente entende que ninguém vai saber o tanto de ponto que a Érica sabe, né? Mas é fundamental, e no caso da nossa casa isso faz parte do trabalho da campanagem, de todo mundo ajudar a cantar os pontos. Bater uma palminha, eu anjo. Nossa, Palminha. Que já ajuda também muito, muito. Que também faz parte do trabalho, Sim. cara. Meu musical, né, cara? meu musical. É muito, Incrível. muito importante ressaltar que o ponto é uma oração, é um trabalho de Umbanda, né? Parte do que é a Umbanda, então. Sagrada também. Sim, é muito sagrado, gente. Então é muito legal todos fazerem parte, né? Às vezes falo pra Érica, cara, meu sonho é que toda a nossa corrente seja assim, capaz no sentido de se dedicar também a isso, a cantar um ponto, aprender uma letra, ou, né, vai saber, a gente tem tanta gente que escreve ponto, quem sabe não aparece mais, né? Exato. Gente, o Caio escreve pontos, Pontista. muitos pontos, A Débora também arrasa nos A Débora pontos. também, nossa, eu às vezes de vez em quando escrevo um outro, mas nossa casa tá cada vez mais... E eu acho que a gente também, se a gente for Vai pensar ser nesse contexto, assim, da transformação, né, que aconteceu desde quando abriu a casa e agora que a gente vai completar 5 anos, né, do terreiro, hoje a gente consegue perceber na hora da abertura, que é a hora que todo mundo pode cantar, a gente vê que é muito diferente. Hoje a maioria das pessoas, se não todas, cantam pelo menos os pontos de abertura, né? E isso faz uma diferença muito grande. Acredito que para as meninas, no sentido que é o momento que elas podem ali dar uma segurada um pouco, para não soltar tanto o gogó, que a Érica tem uma corneta dentro da boca dela. Gente, que não dela tem é como, muito não tem único. explicação. Quando ela canta, assim, no Só mar que é. de gente, dá pra saber que é ela, porque Dá o timbre mesmo. dela é muito único. Eu falei não isso tem pra como, ela, cara, muito legal. É inconfundível, né? Não tem Inconfundível, como. essa palavra. Eu acho que é isso, gente. É isso, Vocês querem acrescentar mais alguma coisa na fala de vocês? Gente, Falamos bastante, né? a nossa ideia também, mais pra frente, né, é, assim, começar a ensinar as pessoas, né, alguns interessados, Vai, Cissa. a tocar o atabaque. Inclusive, eu e a Érica, a gente vai retomar os nossos estudos próprios de toques, vai aprimorar, né, porque a gente segue estudando sempre. Isso é pra tudo, gente, né? Em todas as Sempre, funções, né? Todas as funções. Tem muita coisa pra estudar, nunca acaba. E é assim mesmo, porque tem que ser assim A mesmo. gente tem muito que aprender. E a nossa ideia é realmente deixar as portas abertas aqui da nossa função para quem quiser, tiver interesse de cantar junto, de aprender a tocar. Algumas pessoas já nos procurou, eu agradeço muito, seja para ajudar no final da gira ou para aprender, para compor. Tem uma irmã nossa, a Débora, ela quer aprender, ela já fez algumas aulas pra gente para compor melhor os pontos, para, né, iluminar mais a cabeça dela. E, cara, é muito válido. Isso é muito bacana. E quem quiser, quem sabe, né, entrar Sim. e participar também. Vamos comprar mais atabaque, vamos aumentar em terreiro. A Érica, ela fica tentando pescar, assim, ó. Todo mundo que entra no terreiro, ela quer jogar no reino. Gente, bora! Bora! E eu acho que, É uma delícia. que nesse sentido também, se a gente for pensar na nossa função enquanto templo, escola, né? Quem sabe a gente não consegue abrir uma turma aí de corimba, de atabaque para comunidade externa, Tá assim, vendo, Érica? Opa, bora, acho que, vamos estudar, Érica, acho que vai. são projetos que a gente tem que pensar pra gente também colocar em prática essas funções do terreiro enquanto uma escola, de fato, né? Sim. Então acho que vai ser muito bacana. Já pensou a primeira turma de corimba do reino? Pega. Nossa. Do Tesli. Da mãe Érica de Manjá e Pamela de Ansan. Bora, vamos. Então eu acho que é isso, pessoal. A gente agradece, né, Thiago? Muito massa. As meninas por se dispor a vir aqui falar com a gente, conversar com a galera, passar um pouquinho aí da história delas para todo mundo que quiser escutar.
A gente agradece pelo trabalho que vocês desempenham aqui na casa, que é muito importante. A gente vai continuar destacando isso sempre, né? Porque é realmente um trabalho muito importante. Não que os outros não sejam, mas nessa ocasião específica a gente está tendo a oportunidade de falar com vocês. A gente espera também que outras pessoas A galera do terreiro se prepara que vai vir aqui, né? topem participar, né? Surpresa E bater um papo aqui com a Gente, vai rolar gente. muito papo ainda, hein? Vai. Tem muita ideia, cara. Tem muita bastante Muita coisa. E eu acho que é esse, né? Eu acho que a gente está conseguindo um pouco atingir aí o nosso objetivo inicial, que era trazer um podcast assim de uma forma mais descontraída, de bater um papo mesmo. A Érica tava com um pouquinho de medo no começo de como falar e tal. Eu acho que é essa a ideia mesmo, a gente ficar confortável para falar sobre a nossa religião, sobre as questões que envolvem a nossa religião, e que a gente consiga levar essa mensagem dessa forma para as outras pessoas, né? Para que as pessoas possam absorver esse conteúdo todo que a gente traz de uma forma bem simples mesmo. Simples, e bem leve, e que no começo das pessoas não são tão diferentes quanto os nossos. a gente acaba vendo que a chegada, né, principalmente no terreiro, é muito parecida para todo mundo, né? E assim, gente, a gente está à disposição, tá? Às vezes a gente chega assim no trabalho, a gente já chega para sexta-feira para trabalhar, então a gente não tem uma certa abertura, mas a gente está à disposição, quer saber sobre o reino, quer saber sobre as músicas, os pontos, quer tirar uma dúvida, Eu vamos mando mensagem procurar. pra Érica, ela sempre me responde. Cara, uma parada muito legal, quero falar uma parada legal. Que agora eu tô conhecendo meus guias e tal. Aí a Érica me chamou no WhatsApp e perguntou assim: fala pra mim, qual que é o ponto do seu baiano? Preocupada pra cantar o ponto dele, pra ativar a energia e tal. E eu achei muito massa, pena que eu não sabia. Isso é comum, amigo, muito Mas isso comum. é importante falar também, pessoal, porque assim, às vezes a gente tá assim, tão focado, ou é importante, uma palavrinha aqui, não colocar nomes nos guias, tá? Às vezes a gente tem ali uma certa sintonia com um ponto de baiano específico, preto velho específico, mas vamos sentir da energia, não vamos colocar nome em ninguém. Se você tiver certeza, quiser pedir um ponto específico, tem escrito um ponto específico, quer que canta, passa pra mim, vai ser um prazer, mas vamos com calma, né? E eu achei engraçado, porque eu até dei um nome específico, e aí ele falou, isso mesmo, ele começou a procurar, cara, não acho, não é Ele isso, até me não é mandou isso, não é mensagem isso. falando, Eu cara, confundi, não falei acho com que a não era Érica que isso. tinha um ponto Fica que eu não maluco. sei qual que é. Deixa eu ver. Será que eu sonhei? Sabe? Eu devia ter escrito, né, que era um ponto novo para Pois Érica é. cantar. Massa demais. Muito massa, gente. A ideia é, assim, deixar a gente acessível, né, cara? Mostrar que a gente é acessível. E a ideia desse podcast é pra isso. Que E vocês de- conheçam a gente E de uma forma legal. simples, né, gente? Que a Umbanda é simples, a É a gente história da nossa casa, né? tem gente? que... Essas é. são as vivências da nossa casa e tem várias outras. É tem várias bem outras vivências. particular nesse sentido. Acho que no primeiro episódio a gente comentou um pouquinho sobre isso, sobre essa questão dos fundamentos, algumas coisas que a gente entrar mais na parte de fundamento, que até hoje a gente está utilizando mais a parte pessoal mesmo de cada um, as vivências de cada um, mas é de acordo com o que a gente segue dentro da nossa casa, do que a gente acredita, e isso vai variar, vai mudar de terreiro para terreiro, e a gente não está aqui para falar o que é certo e o que é errado, a gente está aqui para contar a nossa história, de nós. esse rolezinho. E aí agora, Bora. para finalizar, né, nada melhor do que acabar Um pontinho. com um pontinho, né, das nossas orgãs Bora. corimbeiras. Obrigado. Obrigado, gente. A gente se despede aqui agora. Obrigado, gente, por quem que ficou aqui até agora. É isso, compartilha aí com a galera. E essa semana específica, que é a primeira semana do mês, a gente tem gira de caboclo na nossa casa. Então vamos pedir para as meninas cantar um pontinho de Pai Oxóssi para nós, para encerrar. Bora. E é isso, galera. Fique aí com as meninas do TESB. Fechou, tamo junto. Salve nosso pai Oxóssi, O que é? Oxóssi. grande flecheiro